Olá pessoal, beleza? Professor Ali aqui na área. Vamos trabalhar agora a legislação municipal e suas atualizações de Japeri. A gente está no concurso de Japeri, a gente já fez história do município, já está completo. Então, se você não viu, clique no link nos comentários e na descrição do vídeo para você acessar, beleza? Então, Alexandre, eu assisti os vídeos da professora tal, do professor tal. Assista os meus, né? Para você ver mais detalhes e principalmente porque eu fiz um modo mais resumido. Então, isso vai ajudar você na sua revisão, tá? Então, vamos lá. Então, vai falar agora sobre legislação municipal, né? Tema aí de alguns cargos. A gente já viu isso, eu fiz análise do edital, tá? Então, vamos lá, então. É o edital número 2, tá? O edital número 2. Epa, volta para cá que deu ruim aqui. Deixa eu ver aqui. Edital número 2. Edital número 2. Deixa eu voltar lá para a tela. Beleza, edital número 2, tá aqui, tá? E aí tem aqui competência, autonomia municipal, princípios, poderes municipais, o legislativo e executivo, né? E aqui cobrou sistema tributário municipal, normas gerais. Aqui está bem confuso, né? Botou aqui a legislação atualizada, que é a lei orgânica do município, o estatuto, né? Enfim, pessoal, a gente só vai estudar, volta para mim, a gente só vai estudar a lei orgânica, tá? Por quê? Porque esses assuntos aqui têm a ver com a lei orgânica e geralmente a banca cobra a lei orgânica, tá? Ela não se preocupa tanto em detalhe. Então, a respeito, por exemplo, do sistema tributário que está escrito aqui, Código Tributário Municipal, na lei orgânica traz este tema, e a gente vai abordar, tá? Então, a gente vai abordar só a lei orgânica. Se você quiser se aprofundar em tudo isso aqui, aí é com você. Mas, porém, entretanto, todavia, a gente vai fazer um resumo de tudo. Então, vai ficar top para você essas videoaulas aqui, beleza? Ó, eu fiz aqui um monte de slide em formato de mapas mentais. Se você adquirir as questões de legislação, que em toda é a sua lei orgânica, são 100 questões, os slides vão de brinde, tá? Então você vai poder adquirir as questões e os slides, assim como eu fiz para a história do município, tá bom? Então dá uma olhada lá também na história do município. Vamos lá então, vou explicar direitinho, detalhe por detalhe, tá em mim. Deixa eu sair daqui. Vamos lá então. Primeiro, uma coisa que muito cai em prova. Pessoal, já deixa o like, isso é importante demais, tá? Deixa aquele comentário bacana. Olha só, artigo 1º. O Japeri é a expressão da vontade soberana do povo japeriense. Então, a gente sabe que Japeri é a vontade soberana do povo, tá? Vontade soberana do povo. E a cidadania, a união das liberdades sociais, políticas e econômicas, ainda que totalmente consolidadas, não consolidadas pela legislação. Beleza. O que cai muito em prova é isso aqui, ó. Todo poder remana no povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, tá? Eu costumo resumir: o povo exerce seu poder diretamente e indiretamente. Diretamente é como? É quando ele vai votar um plebiscito, né? Que você vai lá e decide por si só. Ah, quer votar se vai acabar com aquela praça e criar sei lá, criar um parque. Aí quer saber a opinião do povo. Cria-se um plebiscito, dá para criar. Beleza. Então o povo vai lá diretamente e vota, mas pode ser indiretamente. Como? Elegendo alguém para representá-lo. Especificamente os vereadores, que são representantes do povo. Mas também temos o prefeito, que é o administrador. Então eu não administro a cidade, mas eu elejo alguém para administrar. Eu não crio leis, mas eu elejo alguém para criar. Então, por meio de representantes eleitos, aqui seria indiretamente, tá? Indiretamente. E diretamente, que seria, no caso, o plebiscito e tudo mais. A gente vai ver aqui. Volta lá. Beleza, então, indiretamente seria por representantes eleitos, já que eu elejo alguém para me representar, como, por exemplo, os vereadores. Diretamente eu mesmo vou lá e decido. Como que eu posso decidir? Aqui, pessoal, a soberania popular é manifestada quando todos são assegurados condições dignas, será exercida como a soberania popular? Pelo sufrágio universal. O sufrágio universal é o direito de votar e também ser votado. Então, eu, morador lá de Japeri, eu posso ser um vereador de Japeri, né? Qualquer um pode, só basta se candidatar, filiar partido e tudo mais. E pelo voto direto e secreto. O voto é direto porque eu vou lá e voto, e secreto porque não pode saber, né? Ninguém pode saber o meu voto, beleza? Pelo plebiscito é quando eu decido algo, né? Quando a prefeitura quer ver alguma coisa lá e bota lá para o pessoal decidir, o pessoal vai lá e vota, se concorda ou não concorda, né? O referendo é quando já aconteceu algo, por exemplo. Ele quer desmatar uma matinha que tem na praça para aumentar o parque, quer saber a opinião. Se for antes, não desmatou ainda. É plebiscito, tá? Desmatou, fez o parque, e aí o povo não gostou muito, ele quer fazer um referendo para ver se o povo concorda em manter.
Ou seja, é depois, é o referendo, tá bom? A iniciativa popular no processo legislativo é um meio também de soberania popular, é um meio do povo exercer a soberania popular. O que é isso? Iniciativa popular no processo legislativo. Processo legislativo é um processo que ocorre dentro da Câmara. É um processo para criar leis. Ou seja, é a iniciativa popular de leis, tá, pessoal? Olha que bacana, né? Então, nós temos leis que podem vir do povo. O povo vai e faz a proposta de lei. A lei de ficha limpa, volta para mim. Volta aqui. A lei de ficha limpa, lembra que você tem que ter ficha limpa para você adiantar? Foi iniciativa do povo, não foi iniciativa de nenhum deputado. Geralmente é deputado, enfim, tem lá bonitinho quem pode propor uma lei, tá? Ou uma emenda. A lei de ficha limpa foi iniciativa do povo, tá? E aqui é a mesma coisa, a iniciativa popular de uma lei, por exemplo. Só que aqui, uma lei municipal. A participação nas decisões do município através de entidades representativas e conselhos municipais, são diversos conselhos, conselho de segurança, e aí você vai lá e participa, dá a sua opinião, e a ação fiscalizadora, já que todos nós temos a obrigação, né? Quer dizer, deveríamos ter a obrigação de fiscalizar a administração pública municipal. Beleza? Beleza, né? Então, é um meio que o povo exerce a sua soberania. O município promoverá os valores que fundamentam a existência e a organização do Estado brasileiro, resguardando. Isso aqui é o famoso valores fundamentais, tá? Em outras lei orgânicas, essa aqui, na Constituição Federal também tem uma parte, mas é bem específica, tal, mas é muito parecido com isso aqui. E esses são os valores fundamentais. Então, os valores fundamentais que o município vai fundamentar, ou seja, são os valores muito importantes. A soberania da nação e do seu povo, tá? Quem é soberano? O povo, tá, pessoal? A dignidade da pessoa humana, tá? A dignidade da pessoa humana, beleza? Isso aconteceu, né? Isso veio devido às atrocidades da Segunda Guerra Mundial, né? Então a gente tem que valer a dignidade da pessoa, tá, pessoal? Independente de qualquer coisa, a dignidade da pessoa. Uma segregação racial vai de encontro totalmente à dignidade da pessoa. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O pluralismo político, né, são opiniões diferentes, por exemplo. Existem vários partidos, por exemplo. Cada partido tem uma opinião diferente, uma é mais de esquerda, outra é mais de direita. Isso também tem a ver com pluralismo político, tá? Ou seja, o pluralismo de ideias diferentes. E objetivando construir uma sociedade livre, justa e solidária, isenta do arbítrio e de preconceitos de qualquer espécie, tá bom? Então, isso aqui são os valores fundamentais. Alexandre, eu achei meio genérico. Volta comigo. Tá. E é genérico mesmo. Isso aqui é bem genérico, tá? Valores fundamentais é bem genérico. Não tem uma coisa concreta, tá? Então, tente entender um todo, que isso aqui é muito abrangente, tá bom? Volta para lá. Vamos continuar aqui no próximo slide. Beleza. Organização municipal. A gente já viu como o município se organiza. Japeri é pessoa jurídica de direito público interno. Tá, primeiro vamos ver o que é pessoa jurídica. Pessoal, eu quero que essa videoaula seja mais curta possível, então eu vou usar de maneira muito resumida, tá? Então, sempre assim, de maneira resumida. Então, eu vou explicar de maneira simples e direta aqui, em poucas palavras, o que é direito, pessoa jurídica e direito público. Vou explicar isso aqui. Tá. O que é pessoa? Nós temos pessoa física, né? Pessoa física e pessoa jurídica, vamos dizer assim. Pessoa física somos eu, você, tá? Eu posso te processar? Posso. Você pode me processar? Pode. Você pode processar o Alexandre, tá? Eu posso processar você que está assistindo. Beleza. Então a gente pode processar um ao outro. Ou seja, a gente pode ser ré-autor no processo. Beleza. Aqui, Japeri é pessoa jurídica. O que significa isso? Significa o seguinte: imagine, por exemplo, eu processando uma empresa, a Vivo, né? A Vivo, um exemplo hipotético, tá? E aí eu vou processar a empresa porque a Vivo botei um crédito e sumiu o meu crédito. Você acha que eu vou processar quem? Os sócios da Vivo? Eu não sei nem quem são os sócios. Mas imagina que tivesse 100 sócios. Vou ter que escolher um para processar? Não, criou-se a ideia de criar uma pessoa jurídica, uma pessoa fictícia, uma pessoa no mundo do direito. Então, a Vivo, em si, ela responde pelos seus atos, porque ela é uma pessoa jurídica. Então, criou essa pessoa. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu respondo pela minha empresa, porque sou o dono dela, sou o único dono, mas também eu respondo como pessoa física, eu respondo pelos dois. Você pode processar tanto a empresa quanto a mim, pessoa física, tá? Beleza? Então volta para lá. Então isso é muito comum, tá? Essa pessoa jurídica. Então o município de Japeri é a pessoa jurídica. Ou seja, o município responde pelos seus atos, pode ser ré, pode ser autora no processo.
tem bens no nome dela, tem carros no nome dela, terreno, enfim, é uma pessoa jurídica, tá bom? Então, quando eu quiser processar alguma coisa que, cobrança indevida de IPTU, eu tenho que processar. Vou processar quem? O prefeito? Não. Vou processar o fiscal tributário? Não. Vai processar o município. Me multaram lá, foi injusto, eu filmei tudo, mas não quiseram tirar a multa, eu vou processar. Vai processar quem? O guarda? Não. Você vai processar o município, é o município que responde. Porque o município é uma pessoa jurídica, de direito público. Didaticamente, a gente separa, pessoal, o direito em público e privado. Direito público são leis que regulam coisa pública. Lei de licitação, né, lei de improbidade administrativa, isso tudo é coisa pública. Estatuto do servidor, lei orgânica, tudo é direito público. E do outro lado tem o direito privado, que é onde estão as leis que regem as coisas privadas. Direito civil, direito empresarial, por exemplo, tudo regula coisa privada. Didaticamente é assim que a gente faz. Então, Japeri vai ser o quê? Pessoa jurídica de direito público. Por quê? Porque a maioria das leis que regulam o Japeri são de direito público, como, por exemplo, a lei orgânica, tá? Então é isso. Então, direito público quer dizer que são leis que regulam a coisa pública, a maioria, pelo menos, né? Nós temos também leis privadas que regulam também a coisa pública. O município ele é sujeito tanto às leis que regulam a coisa pública quanto à coisa privada. Porque o município pode alugar, por exemplo. E quando o município aluga um imóvel, ele vai ser regido aí pelo direito civil, que é direito de coisa privada, tá bom? Mas em sua maioria é direito público. Então, Japeri é pessoa jurídica de direito público. Interno é porque está dentro do Brasil, dentro do território brasileiro, tá bom? Se fosse um outro país, Canadá, Inglaterra, eles são pessoas jurídicas, que respondem de direito público, porque são regidos aí por leis que regulam coisa pública, externo. Para a gente é externo, tá bom? Interno é só quem está dentro do Brasil. É o município, por exemplo, os municípios. Então, de maneira resumida, é isso. Unidade territorial indissolúvel que integra a organização política administrativa da República Federativa do Brasil do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, ele faz parte do Brasil, da República Federativa do Brasil, e faz parte do Rio de Janeiro e não pode se desmembrar do Brasil, não pode se tornar um novo país. Dotados, no termo da Constituição Federal, da Constituição do Estado, da Lei Orgânica, de autonomia política, autonomia financeira e autonomia administrativa. Isso aqui é importante. Quais são as autonomias? Autonomias. Eita, foi errado aqui. Autonomia do município. Política financeira administrativa. Política, porque tem seus próprios políticos, né? Grosso modo é isso. Tá bom? Financeira, porque tem seu próprio dinheiro. Ou seja, ela recolhe IPTU, recolhe ISS, por exemplo. E administrativo, porque tem sua própria administração. Ela mesma administra seus bens. E aqui tem um exemplo, tá? Eleição do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores para um mandato de 4 anos. A gente já sabe disso, tem que memorizar. Essa aqui é uma autonomia política, tá? Financeira, pela instituição e arrecadação de tributos de sua competência, taxa, tarifa, ou seja, recebe seu próprio dinheiro. Essa autonomia financeira, como o próprio nome já diz. Administrativamente, autonomia administrativa, pela organização do seu serviço, ela que organiza as secretarias, os órgãos. Legislativa também é autonomia, apesar de não estar escrito aqui, mas é autonomia também, que ela tem aí as suas próprias leis, tá bom? Então, são essas as autonomias, beleza? Beleza. Outro assunto muito importante também, tá? Alexandre, mas é política financeira, administrativa e legislativa? Pode-se dizer que sim, tá correto, tá? Tá correto. Depende do que a banca for cobrar, tá? Depende da literalidade. Lembrando que legislativa é que são conferidos aí competência e prerrogativa para criar leis, tá bom? O aniversário, ou seja, tem sua própria Câmara, né, para criar leis. O aniversário de emancipação político-administrativa do município, ou seja, quando se tornou município, é dia 30 de junho. Essa informação é muito importante e você precisa decorar essa data, beleza? Outra coisa que é muito importante é o seguinte, então 30 de junho é outra coisa que você precisa decorar. Outra coisa muito importante são os poderes do município. O município não tem poder judiciário, não tem. Isso cai demais em prova e ban gosta, tá? Não tem poder judiciário. Beleza. Então só tem executivo e legislativo, sim. Mas, Alexandre, lá tem um fórum lá. Eu sei. Mas aquele fórum, ele faz parte da estrutura do Estado. Assim como a Polícia Militar, assim como os corpos de bombeiro. Então, o Polícia Militar com o bombeiro, o TJ, né, uma vara lá da Justiça que está lá em Japeri, faz parte do Estado, não faz parte da estrutura do município, porque o município não tem poder judiciário. O outro tema que despenca em prova são os símbolos do município.
tá? Quais são os símbolos do município? A bandeira, o hino e o brasão, tá? Eu sempre falo que é Banco de Belo Horizonte, BBH. Bandeira, brasão e hino, tá? Às vezes as bancas botam armas, tá? Armas tá errado. Por que armas tá errado? Porque isso aqui vai ser coisa de direito constitucional. Isso aqui é símbolo da República Federativa do Brasil, que inclui armas, tá? Mas tá errado. Município, bandeira, a bandeira do município, o hino do município, o brasão. Lembrando que a bandeira pode ser usada em todas as manifestações, de caráter oficial ou particular, óbvio, né? A bandeira do município. Então, o que é importante se levar para a prova? Primeiro, a autonomia, de modo resumido, autonomia política, financeira e administrativa. Se mencionar legislativa também não estaria correto, mas eu marcaria legislativa no último caso, né? Beleza, são poderes do município. Legislativo e executivo, não tem poder judiciário, e os símbolos municipais também levaria, porque a banca e ban gosta também dos símbolos. Bandeira, hino e brasão. Vamos lá. Bandeira, hino e brasão. Beleza, vamos lá, mais uma. Da organização municipal. A gente vai falar agora sobre distrito, né? Que o município ele pode se dividir exclusivamente administrativo, né? Fins exclusivamente administrativo, em distritos, vilas e bairros. A banca IBAN cobra. Então o município pode se dividir em questão administrativa, ou seja, para melhorar a administração dela em distritos, em vilas e em bairros. Dá uma lida direto nisso aí para você pegar. Distrito, vilas e bairros, beleza? O distrito é a divisão para fins administrativos do município. Está repetindo aqui, né? De jurisdição própria, com denominação própria, ou seja, com nome próprio, tem o objetivo de descentralizar os serviços com vista a melhor eficiência e controle por parte da população beneficiada. Ou seja, lá naquele distrito vai ter uma administração para verificar aquele distrito, né? O distrito é composto de vários bairros que fazem parte do distrito. Isso melhora mais a administração, vamos dizer assim. Mas não esqueça que o município pode se dividir em distritos, em vilas, em bairros. O distrito também pode se dividir em vilas, tá? Então preste atenção que banco e ban, isso aqui é uma questão média. Dificuldade média. Os distritos podem se dividir em vilas. Então, distritos pode se dividir em vilas. Importante também. E município? Município, distrito, vilas e bairros. Outra coisa bem interessante é que para criar um município, um distrito, desculpa pessoal, para criar um distrito, organizar um distrito, suprimir, acabar com o distrito, unir um distrito com outro, depende de lei. Não é simples um decreto legislativo, tá? Depende de lei. Beleza? Além disso, tá? Deixa eu ver se está escrito aqui. Beleza. Beleza, não está escrito aqui não, né? Mas deveria ter plebiscito, tá bom? Mas a priori depende de lei, não é decreto, é lei. E o requisito para criar distrito é o quê? População, eleitorado e arrecadação não inferior à sexta parte. Aqui deveria estar de vermelho, né? Infelizmente não está. Quando você pegar o material, eu vou marcar de vermelho para você. Não pode ser inferior à sexta parte exigida para a criação do município. Então, a população, eleitores e arrecadação daquele local não pode ser inferior à sexta parte, dividido por 6, para a criação de um município. Achando qual é a criação, quanto é a criação do município? Não precisa saber, não precisamos saber, tá bom? Você precisa saber que para criar um distrito tem que ser isso. A população, eleitorado e arrecadação não pode ser inferior à sexta parte para criar um município, tá? Beleza, assim que cai em prova. Vamos lá, a gente vai falar agora da competência privada, tá? A competência privada está no artigo 15. E é importante você passar a leitura, fazer uma leiturazinha do artigo 15, tá? Aqui eu trouxe o que mais cai, e de maneira muito resumida. Mas você vai levar para a prova o seguinte: a competência privativa do município é aquilo que o município executa no dia a dia, tá? Aquilo que você vê executando. Ah, isso deu uma coleta de lixo. Opa, competência privativa. Ah, o cemitério. Ah, competência privativa. É só o município que executa. Top? Volta para lá. Ah, mexer com estradas municipais. Competência do município. Veja você. Então, compete ao município privativamente, ou seja, só o município faz, legislar, ou seja, criar leis, tá? Sobre assunto de interesse local. A banca adora botar aqui regional, nacional. Não, ele cria leis sobre assunto de interesse local, tá? Beleza, né? Além disso, regular, executar, quando ele executa, ou licenciar, fiscalizar, conceder, permitir, autorizar. Depende. Se vai permitir alguém, se ele vai autorizar alguém, tá? São sinônimos aqui. A realidade é um pouquinho diferente, mas a gente vai levar como sinônimos. Ou seja, ou o município vai fazer,
ou ele vai deixar alguém fazer para ficar de olho, tá bom? Serviço de carros de aluguel, aqui você pode dizer táxi, tá? Pode dizer táxi. Mas bota carros de aluguel, que é assim que vai cair na sua prova. Serviços funerários e cemitérios, então eu tenho que ter uma funerária, tá? Do município. É claro que na maioria das vezes a gente faz licitação, tá? Serviço de iluminação pública também o município tem que fazer, tanto é que ele cobra uma contribuição, né? Que é a contribuição de iluminação pública, né? A COSIP. Mercados, feiras e matadouros públicos, isso aqui é antigo, mas cai em prova em sua literalidade. Então, cabe ao município ter mercado, feiras e matadouros. Serviço de limpeza pública e coleta do lixo, coleta domiciliar, remoção resíduos sólidos e destinação do lixo. A coleta de lixo é do município, mas Alexandre, eu vejo uma empresa fazendo. É porque o município, ele concedeu, ele permitiu, ele autorizou uma empresa a fazer para ele, por meio de licitação. O serviço de transporte, o serviço de construção e conservação das estradas, ruas, vilas e caminhos municipais, ou seja, a estrada municipal de maneira resumida. Serviço de transporte escolar também, tá? O município aqui faz. E a fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização, né, de qualquer outro meio de publicidade, propaganda nos locais sujeitos ao poder da polícia municipal, tá? Então, ele vai, aqui nesse caso, ele fiscaliza, tá? Ele fiscaliza a fixação desses cartazes, tá bom? Então, também é serviço municipal, ou seja, competência privativa do município. Nós temos também a competência comum. E a competência comum é a competência do município, da União e do Estado, todos juntos. Isso aqui, pessoal, tem um caráter mais geral. Tá? Tipo assim, prezar, né, pela lei, pelas leis. Todo mundo faz. Proteger o meio ambiente. Todo mundo faz. Proteger a flora, a fauna. Todo mundo faz. Não, todo mundo faz. Ou só o município que protege o meio ambiente, o Estado não, né? Todo mundo faz. Então, tem um caráter mais geral. Vamos botar aqui então que tem um caráter mais geral. De repente cai na sua prova, você fica na dúvida, tem um caráter mais geral. Todo mundo faz. Então é a competência comum, ou seja, do município, da União e do Estado, na forma da lei, né, prevista na Lei Complementar Federal. Uma lei complementar federal que vai tratar disso. Zelar pela guarda da Constituição, Constituição Estadual, Constituição Federal, né, no caso, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. É competência de todos. Cuidar da saúde, assistência pública, proteção e garantia da pessoa com deficiência, idosos, criança e adolescente. É competência de todos. Preservar e recuperar a floresta, fauna, flora. É competência de todos. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. É competência de todos. Isso aqui é uma das coisas que mais cai, fomentar a produção agropecuária. Tá bom? É uma das coisas que mais cai. Então, isso é competência de todos. Eu botei alguns aqui, só para ter uma noção. Mas isso aqui é um resumo. Tá? Beleza? Vamos para a próxima, então, das vedações, ou seja, são proibições, ban que ban gosta, por isso que eu trouxe. Já não vi vedações lá. Não tem, mas lá tem lei orgânica, né? Isso aqui é lei orgânica. Mas isso aqui cai porque ban que ban gosta. Pessoal, o município, eles são. Eu vou botar aqui. O município é proibido, de algumas coisas ele é proibido. A gente vai ver quais são essas proibições. Vamos lá. Esse aqui é a maneira mais geral também, né? Estabelecer cultos religiosos ou igreja. Aqui que cai uma pegadinha, né? Como assim, Alexandre? Pessoal, eu sempre falo o seguinte: vamos ler aqui. Subvencioná-los, embaraçar o funcionamento, manter com eles e seus representantes, pastores, padres, dependência, né? Relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Não pode nem ajudar e nem atrapalhar igrejas. É um resumo. Não pode. E nem ter relação aí próxima com seus pastores, padres, tudo mais, com seus representantes. Ponto. Por quê? Porque o Estado é laico. Beleza, o Estado é laico, né? O Estado de maneira geral. O município é laico. Ele não tem uma religião própria. Então, ressalvados na forma da lei a colaboração de interesse público. Mas aí tem uma lei, Alexandre, que autoriza o município ter uma parceria com a igreja evangélica, dando sopa aos pobres, às pessoas de ruas. Beleza, aí pode, tá? Aí o município oferece o carro, por exemplo, né? Ou o carro, ou o alimento, enfim. Aí tem uma parceria, tá na lei, aí pode, porque tem interesse público, tá bom? Então, de maneira geral, não pode ter relação com a igreja, exceto se houver uma lei para isso e for interesse público. Recusar fé aos documentos públicos também não pode, isso aqui é muito óbvio. Por exemplo, eu vou lá, né? Ele me pede um documento de identificação, eu chego assim, mostro o CNH para ele. Olha aqui minha carteira de habilitação. Não, a carteira de habilitação não pode, tem que ser identidade. Poxa, você está recusando fé à minha carteira de habilitação. A minha carteira de habilitação vale como identidade, vale como identificação. Então eles têm que aceitar, tá? Criar distinção ou preferência entre brasileiros também é proibido.
Uma vez conversando com um amigo, ele falou assim: Alexandre, seria tão bom criar o concurso, né? Aqui da minha cidade, fosse só para quem é morador daqui. Então, acabou de desrespeitar uma proibição da própria lei orgânica. Por quê? Distinção entre brasileiros. Qual é a diferença do brasileiro que mora em Japeri para o brasileiro que mora em Manaus? Nenhuma. Ambos são brasileiros. Então, o cara que mora em Manaus, longe de Japeri, bem longe, né? Ele pode prestar o concurso para Japeri. Não há problema algum, não importa. Tá? De repente ele mora até fora do país, pode prestar, desde que ele seja brasileiro, tá bom? A gente vai ver mais detalhes sobre isso mais à frente. Então, criar distinção ou preferência entre brasileiros não pode, por isso que não pode existir um concurso só para Japeri. Só para moradores de Japeri, por exemplo. Ah, eu não concordo, beleza. Isso é questão de concordar ou não, mas aqui é o que é proibido, tá, pessoal? Como diz, é questão de opinião, né? Subvencionar, auxiliar de qualquer forma com recursos públicos, ou seja, usar o dinheiro público para propaganda político-partidária. Ou seja, usar o dinheiro público para promover o partido. O partido tal fez isso. Não pode. Ou que se destinar a campanha a objetos estranhos, né? Ah, o prefeito fez várias escolas. Não pode, tá, pessoal? Beleza? Não pode. Aí tem a exceção, que seria aí coisa relacionada à administração pública. Aí sim, tá? Por isso que quando a gente vê vídeo na TV, a gente não vê que o prefeito fez. O prefeito fulano fez várias escolas. Eles falam o quê? Vocês perceberam? A prefeitura está trabalhando. A prefeitura criou 10 escolas. A prefeitura não é o prefeito e nem o partido. Não pode. Tá? Da proibição diretamente da lei orgânica. Vamos voltar para lá. Vamos continuar, pessoal. Da administração pública. A gente vai continuar falando da administração pública agora, né? Foi da vedação. Administração pública municipal direta e indireta. Tá? Direta é o próprio município com seus órgãos, o município. Já a indireta são as autarquias. Ih, vai dar aqui não. Autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista, tá? Epa, botar sociedade de economia mista. Vocês escrevem por extenso, caso você não conheça esse termo. O que é isso? A administração pública ela é dividida entre direta e indireta. Eu vou falar mais sobre isso mais à frente para você pegar de novo. A administração direta, pessoal, ela é composta pelos os entes políticos, né? União, Estado, Distrito Federal e município. No caso aqui, a gente está falando só do município, então é município. A administração direta é o município, é quando o município exerce diretamente. Top! Só que pode existir uma administração indireta. Ou seja, o município cria uma administração, uma entidade, para fazer para ela. Tá? E aí, tipo uma empresa do município, né? Às vezes, um serviço público pode ser feito pela Secretaria de Obras. O município faz diretamente. Então, administração direta. Mas, às vezes, o município, igual aconteceu em Petrópolis, ela cria uma empresa pública para fazer para ela. E aí, ela cria uma administração indireta, porque a empresa pública faz parte da administração indireta. Tá? Beleza. Então, tanto a administração direta quanto direta tem que respeitar estes princípios aqui, que são muito importantes. Quais são os princípios da administração pública? Limpe. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tem que decorar, tá? Isso aqui também cai em direito constitucional, cai em direito administrativo, tá? Quais são os princípios da administração pública, direta e indireta, e de ambos os poderes? Princípio da legalidade, impessoalidade. Legalidade, agir conforme a lei. Impessoalidade, ser impessoal, não der preferência, né? Ou prejudicar alguém, ser impessoal no tratamento. Moralidade, agir com moral. Publicidade, todos os atos têm que ser públicos, há exceções, né? Segurança do Estado é a exceção. A questão da intimidade, né? Também é exceção. Mas de caráter geral tem que ser público. Por isso que abre um concurso, é público, todo mundo tem que saber, tá bom? E a eficiência você tem que ser eficiente naquilo que faz, ou seja, fazer e fazer bem feito. Então, todos esses são os princípios aí da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Beleza? Gravou? Isso é muito importante. Isso pode ser tema de sua prova que Banco e Ban também gosta.
tá? Ela vai botar o quê? Vai botar pessoalidade. Pessoalidade é o quê? Agir com pessoalidade, dar preferência para alguém. Não pode, tá bom? Imoralidade, não, é moralidade, tem que ser moral, tem que ser impessoal, tem que ser legal, agir conforme a lei. Tem que ser público, tem a publicidade, né? Tem que haver publicidade. E tem que ter eficiência. Não é eficácia, é eficiência. Vamos continuar? Os cargos, empregos e funções públicas acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Ou seja, os cargos públicos, e aqui empregos ou funções também, eles são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. São quais são os requisitos? Está aqui com a justiça eleitoral, né? Os direitos políticos, no caso, tá? Ser maior de 18 anos. Tá? Esses cargos são acessíveis a brasileiros. Estrangeiros também podem exercer um cargo público? Pode, só que na forma da lei. Aí vai ter uma lei específica para eles, tá? Então, os cargos são acessíveis tanto aos brasileiros quanto aos estrangeiros. Os brasileiros só basta preencher requisito, né? Está aqui com a Justiça Eleitoral, por exemplo. Agora, os estrangeiros têm que ter uma lei dizendo como que eles vão participar. Ah, como que é? Não precisamos saber. Só precisamos saber que é assim que funciona, tá bom? Isso aqui é muito importante também. Outra coisa muito importante é a investidura em cargo público, né? Cargo em emprego público. Depende de aprovação prévia de concurso público, ou seja, para você exercer um cargo público ou emprego público, você tem que fazer o quê? Aprovar em uma prova. Ou uma prova e título, né? Ou seja, um concurso de prova ou concurso de provas e títulos. Pessoal, a banca ela faz o seguinte: a investidura em cargo público, cargo em emprego público, depende de aprovação prévia de concurso público de provas e títulos. A pessoa pensa, de provas e títulos está certo. Está errado, pessoal. Está errado. Porque eu tenho concurso só de provas. Então é concurso de provas e concurso de provas e títulos. São duas coisas totalmente diferentes, tá? Se eu disser para você que a aprovação prévia em concurso público, né, que é um cargo para ser investido, só basta ser aprovado no concurso de provas e títulos, eu estou dizendo que todos os concursos são de provas e títulos, o que não é uma verdade. Tá? Existem concursos só de provas, tá? Volta para lá. Então é de provas ou de provas e títulos. Volta para lá. De acordo com a natureza e a complexidade do cargo e emprego na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações, é claro que eu tenho as nomeações para cargo em comissão. O cargo em comissão é o cargo de livre nomeação e exoneração do prefeito. Tá? Ou seja, o prefeito nomeia quem ele quiser, mas também pode tirar do cargo a hora que ele quiser. Tá? Livre nomeação e exoneração do prefeito, tá? Então tem um cargo público e tem um cargo em comissão. Tem um cargo efetivo, né? E tem um cargo em comissão. O cargo em comissão ele bota quem ele quiser e tira a hora que ele quiser também. Geralmente são os cargos de chefia, tá? Aqui são os cargos de chefia. O cargo em comissão. Vou botar aqui, chefia. Beleza, pessoal? Beleza, né? Então cai demais em prova. Outro detalhe que cai muito em prova é esse aqui, ó. O prazo de validade do concurso público é de até 2 anos, tá? Ou seja, pode existir um concurso público de 1 ano? Pode. Claro que pode até 2 anos. De 1 ano e meio pode? De 6 meses pode? O que é esse prazo ali? É o prazo para chamarem você depois que homologado. Tá? Então, todo concurso ele tem um prazo depois que homologado. Está lá no seu edital. Geralmente eles botam 2 anos, tá? Geralmente eles botam 2 anos. E às vezes prorrogam também. Muitas vezes prorrogam também por igual período. Eu vou explicar. Mas pode ser de 1 mês, pode ser de 3 meses, pode ser de 1 ano. Ou seja, depois de homologado tem 1 mês, 1 ano, depende para te chamar, tá bom? Chamar os aprovados, pelo menos, né? Os aprovados dentro do número de vagas. Então, o concurso público tem validade até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Só pode prorrogar uma vez, tem que ser por igual período. Então, se o concurso for feito para 1 ano, se for prorrogado é por mais 1 ano, pessoal, tá? É por mais 1 ano. Um detalhe interessante é que durante o prazo improrrogável, ou seja, prorrogou, aí não pode prorrogar mais, né? É o seu prazo improrrogável. Previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir um cargo, emprego ou carreira. Volta aqui. É o seguinte, vamos supor que prorrogou o concurso. Chamaram o pessoal da vaga toda. Todo dentro da vaga ali foi chamado. Mas tem gente que está aprovado fora do número de vagas, são excedentes, né? Que a gente diz. E aí abrir um novo concurso para o mesmo cargo. Pode? Pode. Só que é um detalhe. Você vai ter que chamar todos os aprovados, tá, do concurso que está ainda rolando, para depois chamar
os aprovados no outro concurso, tá? Isso não é comum, tá, pessoal? Mas aí está escrito aqui, mas não é comum de acontecer, né? Outro detalhe importante é a função de confiança, tá? Que também é a chefia. Só que tem um detalhe, pessoal. A função de confiança não é um cargo em si, é só uma função. Eu quero que você imagine que dentro de um órgão tem 4 servidores. Ali não existe um chefe, mas aí precisa de um chefe porque a comunicação não está legal. E aí bota alguém para ser o chefe ali. Ele vai exercer um cargo? Não, porque não tem cargo ali. Ali naquele cargo, dentro da lei está dizendo, naquele setor só tem 4 servidores. Beleza. Ele vai exercer uma função de confiança. Ela é exercida exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, ou seja, por concursado, tá? Concursado, não é qualquer um, tá? E também os cargos em comissão. Cargo em comissão são cargos de chefia, mas já é um cargo, já existe, tá? É um cargo que existe, é um cargo de chefia, que o prefeito decide quem vai botar. Acho, mas não são parecidos? São parecidos, porque ambos são de chefia. Só que a função não é um cargo, é criado na hora. Ah, vou botar o fulano lá de chefe lá por enquanto. Já o cargo comissão é um cargo que existe mesmo. Ah, um diretor de transporte, um diretor de obras de rua, por exemplo, isso é um cargo de confiança, esse cargo existe. Esse cargo, pessoal, de confiança, em comissão, desculpa, perdão, cargo em comissão, tá? Esse cargo em comissão, eles têm que ser preenchidos por servidores uma porcentagem, tá? E aí é a lei que vai definir. Mas, de modo geral, o prefeito pode botar qualquer um nesse cargo. Ah, já, mas botou o fulano que nem passou no concurso. Exatamente, pode botar. E também pode ser exonerado a qualquer momento, tá bom? Vamos para a próxima aqui. Falando sobre administração pública municipal, nós vamos saber que é garantido ao servidor o direito à livre associação sindical. Ou seja, volta para mim, o servidor ele pode se sindicalizar. É isso que tem que saber. Ah, pode ser sindicato? Pode. Ponto. Direito de greve. O servidor ele pode exercer seu direito de greve. Ele tem um direito de greve, ele pode fazer greve. Só que, como ele está prestando serviço público, né? Existem limites, tá? Limite definido em lei específica. Essa lei específica nunca foi criada, tá? Mas tem esse limite aqui, tá bom? Beleza. Mas eles, no caso, como nunca foi criada uma lei específica para o servidor ter greve, aplica-se na prática a lei de greve dos particulares, né? Dos seletistas, né? Da iniciativa privada, tá bom? E aí tem que ter um mínimo funcionando e tudo mais. Outro detalhe muito importante, mas tem direito de greve. Tem. Bom, a remuneração e o subsídio. Isso aqui é o dinheirinho. O dinheirinho de todos do município, ocupando de cargo, emprego, qualquer um de todos do município, não poderão exceder o subsídio, ou seja, é o salário, o subsídio é o salário do prefeito. Ou seja, eu tenho um teto no município que é o subsídio do prefeito. Volta para mim. Ninguém pode ganhar mais que o prefeito. Top. Além disso, os servidores, né, quem ganha, vou só para detalhe aqui, os vencimentos, o dinheirinho de quem ganha lá no Poder Legislativo, lá na Câmara, não podem ser maior de quem ganha da prefeitura, tá? É o que diz aqui na frente, ó. Os vencimentos, ou seja, dinheiro. Alexandre, qual a diferença de vencimento e remuneração? Ambos são os dinheiro, né? O dinheirinho aí que você vai ganhar todo mês. Só que remuneração é o todo, é o seu vencimento mais suas gratificações. Aqui o vencimento é o básico, tá? É o básico, não tem as gratificações, não está contando as gratificações. Então os vencimentos, que também é o dinheirinho que você ganha, só que é o básico, não contando os acréscimos, dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores ao pago aí pelo Poder Executivo, excetuando, né, a natureza diversa, o grau de responsabilidade e complexidade de cargos componente de carreira. Ou seja, excetuando, tipo assim, é um engenheiro de obras e aí lá na Câmara não tem engenheiro de obras. Aí pode, né? Mas, de maneira geral, é o pessoal do administrativo. Quem trabalha na Câmara, no Poder Legislativo, não pode receber mais do que quem trabalha no Poder Executivo. Eles exercendo ali igual ali, né? A profissão igual ali. Tipo, os técnicos administrativos, por exemplo. Outro detalhe que é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias. Remuneratória que você ganha no total no seu final do mês. Ou seja, o seu vencimento mais os adicionais. O que é isso aqui, Alexandre? É vedada equiparação ou vinculação. Volta. Isso aqui é o seguinte:
Imagine o seguinte, imagine que está escrito bem assim, o procurador do município vai ganhar 50% do que ganha o deputado federal, do que ganha um procurador do estado do Rio de Janeiro. Não pode. Mas aí o estado aumentou, lá do procurador estadual, lá do, né? E aí, como está vinculado, o procurador do município vai ganhar 80% do procurador do estado, do cargo do procurador do estado. E aí aumenta para todo mundo. Isso não pode fazer essa equiparação. Pode falar. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor não serão computados e acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Não entendi, Helena. Pessoal, imagina que seu vencimento é R$ 2.000. E aí você ganha, sei lá, você ganha R$ 500 por exercer uma função de confiança, e aí você já tem um triênio que ganha, sei lá, você ganha de triênio, você ganha mais R$ 200. Beleza, aqui você está ganhando quanto? R$ 2.700. Beleza, isso aqui é a sua remuneração no final do mês, top. E aí você vai ganhar um acréscimo. Você vai ganhar um acréscimo de assiduidade, ou seja, se você não faltar, você vai ganhar mais R$ 100. Desculpa, pessoal, você vai ganhar mais 10%. Então, se você não falta, você ganha 10% todo mês. Top. Pessoal, 10% vai ser em cima de 2.700 ou em cima de 2.000, que é o seu vencimento base? É o seu vencimento, sempre, tá? Então, quanto você vai ganhar? Você vai ganhar 10% de 2.000, você vai ganhar R$ 200. Alexandre, é assim? Não, não é assim. Isso aqui é um exemplo hipotético. O que está dizendo aqui é o seguinte: toda vez que houver uma porcentagem de aumento no seu salário, na sua remuneração, no seu vencimento, na verdade, não vai ser em tudo que você ganha, das gratificações, dos abonos que o pessoal fala, dos adicionais. Vai ser em cima do seu vencimento base. Então você vai ter um aumento de 5% para os servidores de APERI. Então é 5% de 2.700. Não, é 5% do vencimento base de 2.000. É sempre assim, tá bom? Então, os acréscimos pecuniários, ou seja, o dinheirinho a mais percebido por servidor, não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos anteriores. Ou seja, não é um em cima do outro, é sempre em relação ao vencimento básico. Base, né? Que o pessoal fala base. Vamos lá, então. Outro detalhe importante que Banco Ban gosta demais, eu vou até escrever aqui, é a vedação. Isso aqui é muito comum, as pessoas sabem, mas é bom você reforçar e levar para a prova. Pessoal, não pode acumular cargo público. Ou seja, eu não posso ser servidor de Japeri e de Nova Iguaçu ao mesmo tempo, ou de Miguel Pereira ao mesmo tempo. Tá? Eu tenho que escolher um ou outro, não pode acumular cargo público. Mas existe alguns cargos que podem, ou seja, exceto se houver compatibilidade, então tem que haver compatibilidade de horário. Quais que podem? Professor mais professor, ou seja, eu tenho duas matrículas, eu fiz dois concursos, um para Miguel Pereira, um para Japeri, e sou professor em Miguel Pereira e em Japeri. Pode? Pode. Alexandre, eu fiz para o mesmo município, passei. Pode? Pode, no mesmo município também pode. Eu fiz no estado, eu sou professor estadual, professor municipal. Pode. Você pode ter uma matrícula de professor mais uma matrícula de professor, tá? Não importa onde, tá bom? Alexandre, eu sou professor em Miguel Pereira, em Japeri do estado. Aí não pode, são só duas, tá? Pode ser também professor mais técnico ou professor mais científico. Não é técnico-científico, é professor com técnico ou professor com científico. Isso é muito comum em faculdade, né? Ele é professor da faculdade ou do município e ele passou no concurso de cientista de uma universidade. Ele pode exercer os dois cargos também, tá? E também, ou então se fosse técnico, né? Professor mais técnico ou professor mais científico, tá? E também dois empregos privativos de profissionais de saúde. Ou seja, são os enfermeiros, né? Por exemplo, enfermeiros, médicos. Então, o médico ele pode ser concursado em Japeri, em Miguel Pereira, pode ser concursado em Japeri ou em outro município, ou no estado, ou na União, né? Às vezes é um hospital federal. Agora, ele só pode ter dois, tá? Não pode ser concursado em 3 lugares, só em dois, tá bom? Então, de maneiras. E o guarda municipal? O guarda municipal não é exceção, então você só pode ser guarda municipal em um lugar só e não pode ser nenhum outro cargo. Mas ele é guarda e professor, não pode. Mas ele é guarda, não pode. Guarda não pode. Só o professor com outro professor, ou o professor com técnico, ou o professor com científico, ou os dois cargos privativos de profissionais de saúde, tá bom? Beleza, então de maneira geral é vedado, mas tem essas exceções, tá bom? Vamos continuar. Dos servidores públicos, a gente vai falar agora sobre servidor. O município adotará o regime jurídico único, né? Ou seja, tem que adotar algum regime, seja seletista ou estatutário.
adotou o estatutário. É muito comum os municípios adotarem o regime estatutário, tá bom? O servidor público da administração direta, ou seja, do município, autarquia, né, ou fundação, no exercício do mandato eletivo. O que acontece, pessoal? Se um servidor vier a candidato, né, o que acontece com ele? Me diz uma coisa, o que acontece com ele se ele vier a candidato? Depende, a resposta é depende. O que ele veio? Ele se candidatou ao quê e ganhou? Ele se candidatou a um mandato efetivo, eletivo, federal, estadual ou distrital. Aqui está incluindo deputado federal, deputado estadual, senador, presidente da república. É isso aqui. Ou distrital, deputado distrital, ou governador distrital. Ele vai ser afastado do cargo. Então ele fica afastado do cargo e vai exercer o seu cargo eletivo, né, o seu mandato lá. Top. Agora, se for de prefeito, aqui está governador também, tá, pessoal? Aqui, olha, se for de prefeito, ele será afastado do cargo, sendo facultado a optar pela remuneração. Ou seja, eu me candidatei para prefeito. Sou servidor de Japeri, sou guarda municipal. Vamos supor que eu ganho R$ 1.500. Me candidatei prefeito, passei, sou prefeito. Eu vou me afastar do meu cargo de guarda, mas eu posso escolher se eu quero ganhar como prefeito, sei lá, uns 15 mil, mais ou menos, ou como guarda, 1.500. Você vai ganhar como prefeito, né? Então você pode escolher. Mas isso não é meio burrice isso não, porque, poxa, todo mundo vai escolher a remuneração do prefeito. Não por um motivo, porque isso aqui foi copiado da Constituição Federal. Isso quem diz é a Constituição Federal, exatamente com essas palavras. Então vale também se você for servidor federal, por exemplo. E aí, de repente, você é um auditor da Receita, ganha lá R$ 30.000 por mês. Aí você se candidatou a prefeito do município de Japeri, ganhando 15 mil. Aí você não vai exercer? Você vai exercer, só que você vai escolher a remuneração. Se você quer ganhar como prefeito ou quer ganhar como auditor. Neste caso, obviamente, você vai escolher auditor, né? Mas quando se trata de um cargo municipal, de fato, isso aqui se torna irrelevante. Você vai sempre escolher prefeito, porque o prefeito é o que ganha mais dentro do município, né? Como a gente já viu, é o teto, volta para lá. Mas a gente tem que levar em consideração outros cargos, né, da União, do Estado, enfim. Beleza, então o mandato de prefeito ele será afastado, certo? E vai poder escolher a remuneração dele, se de prefeito ou do cargo dele. Isso. E se for vereador ou juiz de paz? Juiz de paz aqui é porque copiou da Constituição Federal. Se for vereador, como é que vai ser? Pessoal, se for vereador, se houver compatibilidade de horário, ele vai perceber as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do seu cargo eletivo. Olha que interessante. Se ele for vereador, eu, guarda municipal, passei para candidatei a vereador e ganhei. Eu vou exercer a vereança e vou trabalhar como guarda se houver compatibilidade de horário. E sempre há, né? Guarda geralmente tem plantão e aí é muito mais tranquilo. Veja você. Então você vai receber como os dois. Exatamente. E se não houver compatibilidade de horário? Aí volta a situação do prefeito, a mesma do prefeito. Eu sou afastado do cargo de guarda municipal e vou exercer a vereança. Tá? Volta para lá. E aí, obviamente, optando aí pela remuneração, né? Entendeu, pessoal? Qualquer coisa você volta um pouquinho para a gente pegar de novo. Vamos continuar aqui. Em qualquer caso, né, que exija o afastamento para exercer o mandato eletivo, o seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos, exceto promoção e merecimento. Então, o tempo de serviço é contado. Acho que você não está exercendo o cargo de guarda, você está exercendo o cargo de vereador, ou de prefeito, por exemplo. Eu sei, mas para todo o tempo de serviço é contado. Só não pode contar para promoção. Por quê? Porque alguns cargos, pessoal, eles são por promoção, eles são cargos de carreira, né? Eles são separados por classe. Você vai subindo de classe. E se você sair para um cargo eletivo, você não vai subir de classe. Você não vai ser promovido. Promoção por merecimento, tá? Por merecimento, tá, pessoal? Acho que por tempo de serviço, sim. Você ainda vai ser promovido. Vamos supor assim, é o seguinte, ó. Vamos supor que a guarda municipal lá tem 10 classes. Você entra na 10ª e vai subindo. E toda vez que você sobe, você ganha mais, tá? Você pode subir por merecimento, e aí uma lei vai dizer como que é isso, ou pode subir por tempo de serviço. Ou seja, a cada 4, 5 anos você sobe de classe, por exemplo. E toda vez que você sobe de classe, você ganha mais. Aqui só está falando promoção por merecimento. Talvez por tempo de serviço você seria promovido, você ia subir de classe, tá bom? Volta para lá. Como que vai ser a promoção por merecimento? Aí vai ter uma lei que vai dizer como que isso vai ser, pessoal. Vamos lá. Para efeito previdenciário, no caso de afastamento, serão determinados como o exercício tivesse. É o caso de você pagar a sua previdência, tá? Como esses cargos eletivos eles não têm uma previdência,
tá? Não tem uma previdência própria, não tem como se aposentar como prefeito, ou vereador, ou qualquer cargo eletivo, mas o cargo efetivo tem, o guarda municipal ele paga a previdência dele, né? Geralmente é a previdência ali do próprio município, por ele ser um servidor municipal, é do município. E aí ele vai ser descontado e ele vai conseguir se aposentar mesmo assim, tá bom? Beleza? Por quê? Porque vai ser descontado todo mês. É como se exercício estivesse para efeito previdenciário. Beleza, servidores públicos. Isso aqui é o tema. Tudo isso aqui, pessoal, é o tema do estatuto. O estatuto também traz essas informações, tá? Só para você saber. Vamos continuar. Servidores públicos também é o tema do estatuto, tema de Constituição. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Então, a estabilidade é de 3 anos, tá? Depois de 3 anos de você trabalhando, você é estável. O que é isso? Eu botei 5, né? Que viagem é essa, gente? O que é isso? O que é ser estável? Ser estável, pessoal, é você não ser demitido à toa, tá? 3 anos. Aqui vai falar. Então, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados em cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O servidor estável ele tem algumas vantagens que eu não considero tão vantagens assim, mas tem. Primeiro, ele só vai ser demitido, só vai perder o cargo em caso de sentença judicial transitada em julgado. Ou seja, quando não cabe mais recurso. Uma sentença judicial pode fazer você perder o cargo. Um juiz pode determinar que você perca o cargo, né? E aí você vai recorrendo, recorrendo até não ter mais recurso. Transitou em julgado, tá? Ou mediante um processo administrativo, né, em que seja assegurada o contraditório e ampla defesa. Vai abrir um processo dentro da prefeitura para te ouvir, e aí você pode ser demitido dentro desse processo, tá bom? Sendo que se você for demitido dentro desse processo, você pode recorrer à justiça, sempre, tá? Aqui não é definitivo, vamos dizer assim. E mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho. Todo ano, em certo período de tempo, na verdade, não é todo ano. Em certo período de tempo vai ter uma avaliação aí periódica de desempenho. E aí vai ter que ter uma lei para dizer como que é isso, né? Essa lei acho que não foi divulgada como que é, enfim. Eu não sei, isso aqui eu realmente não sei, pessoal. Mas os municípios não fazem isso, de maneira geral, não fazem, não tem essa mania, tá bom? Mas pode sim perder um cargo por isso, tá? Beleza. Invalidada por. Esse aqui é tema de Estatuto do Servidor. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável, ele será reintegrado. Muitas pessoas perguntam o que é reintegrado. Reintegrado é o que ali? Cara, se eu for demitido, tá? E aí eu fui na justiça, ó, é injusto, eu tenho prova que eu não fiz isso, e aí comprovei. Eu vou voltar. Essa minha volta é chamada de reintegração. Então, a reintegração é a volta do servidor estável que foi demitido, invalidada a sua demissão. Beleza. E quem estiver ocupando a minha vaga, ele será reconduzido sem direito à indenização, tá? Se estável, né? Vai voltar para o cargo dele, tá? Então, eu vou voltar para o meu cargo, que está no meu cargo vai ser reconduzido para o cargo dele. É isso que está dizendo aqui, tá? Extinto o cargo ou declarada sua necessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Isso aqui também é tema de Estatuto do Servidor, por isso que é bom a gente pegar também. Ou seja, se meu cargo for extinto, pessoal, ou declarou a sua necessidade, eu vou ficar em disponibilidade. O que é disponibilidade? Disponibilidade é ficar em casa, tá? Esperando o aproveitamento em outro cargo, tá? Esperando ser aproveitado em outro cargo equivalente, tá? Com remunerações equivalentes. E aí, eu vou ganhar? Vou, mas aí depende da proporção, ou seja, depende do quanto eu já trabalhei na prefeitura para ganhar, tá bom? Para quanto eu vou ganhar por mês, para decidir quanto eu vou ganhar por mês. Vamos lá, vamos continuar? Bom, a gente vai falar agora sobre Câmara Municipal. A gente sabe muito bem que a Câmara Municipal faz parte do Poder Legislativo. A gente vai fazer um resumão aqui da Câmara. Tá? O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal. O Poder Legislativo é o poder de criar leis, por exemplo. Tá? Um detalhe muito importante é que cada legislatura tem a duração de 4 anos. Né? Se eu disser para você que uma dúzia são 12 ovos, é mais ou menos isso, né? Tipo uma dúzia ou 12 ovos. Aqui uma legislatura ou 4 anos. Então, o vereador ou o prefeito, eles são eleitos para um mandato ou uma legislatura ou 4 anos. É a mesma coisa que eu falei, tá? Beleza. A Câmara Municipal vai compor de vereadores, representantes do povo eleito entre cidadãos brasileiros, maiores de 18 anos.
Pessoal, para você ser vereador, você tem que ter a idade mínima de 18 anos. Alexandre, eu quero ser prefeito. Prefeito é 21 anos. Eu quero ser senador. Senador é outra coisa, é outra idade. Eu não vou falar aqui para não confundir, porque não vai cair na sua prova, a não ser se a sua prova cair a direito constitucional, tá? Mas eu quero saber o seguinte, para ser vereador tem que ter no mínimo 18 anos. Para ser prefeito, 21, tá? Então eu vou botar aqui prefeito. Eu tenho que ter. Então quer dizer que se eu tiver 19 anos não posso ser prefeito, não pode ser eleger prefeito, tá bom? 21 anos, no mínimo, tá? Beleza. Então, mais de 18 anos, exercício do direito político, no voto direto secreto, na forma da lei. Beleza. O número de vereadores em Japeri é 11. Então, segundo a lei orgânica, é 11 o número dos vereadores. Você tem que decorar, meu irmão. Beleza? Isso é muito importante. Número de vereadores, muito importante. Vamos continuar? Vamos sim. São condições de elegibilidade para o mandato de vereador, na forma da lei federal, uma lei federal que determina isso aqui. Ou seja, eu quero ser vereador. O que eu preciso ser? Primeiro, nacionalidade brasileira. Se eu for estrangeiro, eu não posso. Pleno exercício de direito político, ou seja, eu tenho que estar ok com a justiça eleitoral. Eu tenho que ter o direito de votar, ser votado, tudo mais. Eu não posso estar cassado meu direito político, tá? Cassar o direito político é não poder vir, por exemplo, está impugnado, né? Não pode. O alistamento eleitoral, ou seja, eu tenho que ter um título eleitor, né? Tem que ser alistado. O domicílio eleitoral na circunscrição, ou seja, eu tenho que morar, domicílio eleitoral, eu tenho que morar onde eu quero vir para vereador. Então eu, por exemplo, que sou de outra cidade, eu não posso me candidatar a vereador de Japeri. Por quê? Porque eu tenho que morar, o meu domicílio eleitoral tem que ser na circunscrição, ou seja, no espaço do município onde eu vou me candidatar. Filiação partidária, a gente não pode, não tem candidatura avulsa no Brasil, todos têm que ter filiação partidária. E a idade mínima é 18 anos, no caso vereador, se fosse prefeito seria a mesma coisa, só que seria 21 anos e ser alfabetizado, tá, pessoal? Analfabeto não pode se candidatar, tá bom? Não pode ser vereador, por exemplo. Beleza? Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, definir o que? Leis. Votar leis, exceto quando se tratar de lei orgânica disposta sobre matéria de competência do município, especialmente sobre. Aí vai legislar, aí vai fazer um monte de coisa. Olha só. Primeira coisa, cabe à Câmara, com a sanção do prefeito. Aqui, de maneira geral, é votar leis, exceto quando se tratar de lei orgânica. Por que está escrito aqui, pessoal? Porque lei orgânica é uma coisa só de Câmara. Oi? Lei orgânica é uma coisa só de Câmara. Você sabe quem sanciona a lei orgânica? Sancionar o quê? Dá ok. Quem sanciona a lei orgânica é a mesa diretora. A mesa diretora é um grupinho de vereadores que tem dentro da Câmara. Olha só, não é o prefeito que sanciona as leis? As leis, sim. As leis são votadas na Câmara, vem para o prefeito, às vezes o prefeito que tem iniciativa da lei. Então o prefeito manda para a Câmara volta para ele para sancionar. Às vezes é um vereador. O vereador manda para a Câmara e uma quantidade de vereadores manda a lei é votada por todos eles, é aprovada e vem para o prefeito sancionar. Sancionar é dar ok, eu concordo, tá? Aí o prefeito pode não sancionar, ele vai vetar, tá? Beleza. Só que lei orgânica não é assim. Emendou a lei orgânica, trocou aqui alguma coisa da lei orgânica, trocou alguma coisa da lei orgânica. Não depende da sanção do prefeito. Então, por isso que exceto quando se trata de lei orgânica, tá? Por quê? Porque não vai para o prefeito, fica só na Câmara. Lei orgânica só fica na Câmara. Volto a falar. Então o prefeito não sanciona a lei orgânica, a emenda à lei orgânica? Não. Quem sanciona a emenda à lei orgânica é a mesa diretora. Beleza. As leis em geral, sim, tá, pessoal? Sessão da Câmara. Sessão da Câmara serão ordinárias, aquela que acontece sempre em tal dia, né? Ou seja, sei lá, é quinta-feira, 4 da tarde. Então, quinta-feira, 4 da tarde, você vai lá assistir a uma sessão ordinária, uma sessão que acontece sempre. Extraordinária é aquela que acontece de repente, por algum motivo, às vezes uma calamidade, precisa votar uma lei para ajudar as pessoas que estão lá naquela situação de risco, e aí vai de repente, pessoal. Extraordinária é de repente, algo de repente. Vai ter que ter uma reunião de repente. Então, é uma sessão de repente, tá? Não está marcado, vamos dizer assim. E solene? Solene é essa questão de solenidade. Para dar monção de aplausos para alguém, né? Enfim, isso é a questão solene, tá? Beleza. A mesa diretora, como eu disse a vocês, é o quê? É um grupinho de vereadores que vai, né?
que é um grupo de vereadores que vai administrar a Câmara, tá? E aí eles que decidem a respeito, inclusive, dos vencimentos, né, para ser aprovado, do dinheirinho, né? Do concurso público, parte deles também, eles que fazem parte da administração. A mesa diretora é composta por quem? Pelo presidente da Câmara, pelo vice-presidente da Câmara, pelo secretário e pelo segundo secretário, tá? Esses são os que compõem aí a mesa diretora, informação muito importante para você. Vamos continuar? Bom, pessoal, vamos falar agora sobre prefeito e vice, tá? Um assunto muito importante também. Como a gente sabe, o poder executivo é exercido por quem? Pelo prefeito, mas ele tem um auxílio, auxiliados pelos secretários municipais ou dirigentes, que são os diretores. Então, quem são os auxiliares, né, do prefeito, os secretários, ou o dirigente, ou até né, o dirigente com atribuição equivalente a secretário, né? De repente não tem um secretário de obras, mas tem um diretor de obras. E aí esses são auxiliados aí pelo prefeito, tá bom? Então o prefeito é auxiliado pelo secretário ou os dirigentes, né, caso não haja. A elegibilidade para o prefeito e vice-prefeito é a mesma que a gente viu aqui para vereador, tá? É a mesma, com a exceção da idade, que a idade mínima para prefeito é 21 anos e você tem que levar para a prova, porque essa informação é muito importante, tá bom? 21 anos para prefeito. Então, se eu tenho 20 anos, eu não posso, né, assumir um cargo eletivo caso eu ganhe para prefeito. Compete privativamente ao prefeito. E aí, pessoal, no artigo 79 tem várias atribuições. É bom passar o olho? É bom, ou não, aí cabe a você. Tá? Mas são coisas administrativas, são coisas de administrar a cidade, tá? Mas temos aqui, por exemplo, um que é meio diferente, iniciar o processo legislativo. O processo legislativo é um processo que ocorre dentro da Câmara. E quando isso ocorre? Quando eu envio uma lei para lá. Então, o prefeito pode enviar uma lei para a Câmara votar. Então, na verdade, quem iniciou o processo legislativo foi o prefeito, não foi? Então, cabe ao prefeito iniciar um processo legislativo. Ele faz isso quando manda uma lei para lá. Representar, para ser votada, o município em juízo ou fora dele. Quem representa o município é o prefeito. Agora, quem representa a Câmara é o presidente da Câmara, tá bom? Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara. Quem sanciona, quem promulga, quem faz publicar as leis, existe uma diferençazinha de um para o outro, tá? Mas não cabe entrar em detalhe. É o prefeito, exceto se for emenda à lei orgânica. Veja aqui que não está emenda à lei orgânica, tá? Por quê? Porque lei orgânica não é coisa de prefeito. E expedir os regulamentos para sua fiel execução. Então, a lei, às vezes, deixa uma margem para o prefeito fazer um decreto sobre aquilo, tá? Então, tem algumas coisinhas assim também. Então, esse aqui é o assunto principal do prefeito vice, muito importante para a sua prova. Estrutura administrativa, IBAN gosta também. Volto para mim aqui, pessoal. Eu falei para vocês aqui que a prefeitura, né, a município, é separado em administração direta e indireta, né? A direta, pessoal, é quando o município faz com seus órgãos. Então, ali tem um órgão, Secretaria de Saúde, tem um órgão, Secretaria de Obras, que faz. Mas também eu tenho a administração indireta, que são as entidades, que é uma que o prefeito cria. O prefeito cria uma entidade, por exemplo, empresa de obras de Japeri. Empresa pública de obras de Japeri. Isso é empresa pública o quê? Faz parte da entidade. Ela não é um órgão, ela é uma coisa à parte. Ela foi criada para realizar a obra. E isso tudo é o que compõe a administração municipal, seja de órgãos, seja de entidade. Bota para lá. Então, eu tenho aqui a administração municipal, tá? Que pode ser órgãos ou pode ser entidade, tá? Ou um ou outro. Órgão é quando o município ele faz sozinho e entidade é quando ele cria uma entidade para fazer para ela, tá bom? Então a administração municipal é constituída por órgãos integrados na sua órgãos integrados na estrutura administrativa, ou seja, dentro, e também das entidades dotadas de personalidade jurídica própria. O que é personalidade jurídica própria? Quer dizer que ela responde, se o município criar uma entidade, uma empresa pública, por exemplo, né, que compõe a entidade de empresa pública, ou uma autarquia, ou uma fundação pública, ou uma sociedade de economia mista, essa empresa pública, essa sociedade de economia mista, essa autarquia, por exemplo, ela vai ter personalidade jurídica, ou seja, ela vai poder ter carro no nome dela, ela vai poder ser reautora no processo, ela vai responder pelos seus atos. E aí, se eu estiver insatisfeito com um buraco, olha que interessante, vamos supor, olha que duas situações interessantes. Vamos supor que em Japeri é a Secretaria de Obras que faz obra. E aí a Secretaria de Obras deixou um buraco lá na estrada, eu passei com meu carro, quebrou meu carro todo,
Eu vou entrar na justiça contra a Secretaria de Obra, né? Ou seja, eu vou entrar com uma ação contra a Secretaria de Obras? Não, porque a Secretaria de Obras é órgão, não tem personalidade jurídica. Eu vou entrar contra o município, tá? Mas vamos numa situação totalmente diferente. Vamos supor que seja em Petrópolis. Em Petrópolis tem a Condep, que é, né, a empresa lá que vai tratar, a empresa pública que vai tratar lá de obra, tá? Então lá não tem Secretaria de Obra, pode até ter, mas não tem ninguém fazendo obra, tem só o administrativo mesmo. Quem vai fazer mesmo é essa empresa pública. E aí eu tô com meu carro lá caindo no buraco. Eu entro na justiça contra quem? Entro com uma ação contra quem? Contra a empresa agora, contra a empresa pública. Por quê? Porque a empresa pública tem personalidade jurídica. O órgão não tem. Quem responde pelo órgão é o município. Mas essa empresa pública tem. A Condep que vai responder. Porque ela assume tudo para ela, tá bom? Ela é uma empresa pública, pô. Então, os órgãos de administração direta compõem a estrutura administrativa da prefeitura, ou seja, dentro da prefeitura. Tá? Aí se organizam, se coordenam, né? Atendendo aos princípios técnicos recomendáveis e bom desempenho de suas atribuições. As entidades são dotadas de personalidade jurídica própria e compõem a administração indireta, ou seja, empresa, sociedade de economia mista, autarquia, fundação pública. Ou seja, o município pode criar qualquer uma delas aqui. E ela é fundação. E elas são o quê? São entidades da administração indireta. Beleza? Vamos continuar aqui. Bom, a gente vai falar agora sobre tributos municipais, nosso último tema para a gente fechar essa videoaula. Então, são coisas importantes que você tem que levar para a prova. Qualquer coisa, você volta um pouquinho. Pessoal, tributo municipal. Existem 3 tributos municipais. Né? Tributos é gênero, tá? Eu vou explicar. Tem um tributo imposto, taxa e contribuição de melhoria. Tá? Então, esses são os tributos municipais ali? São. Então, eu tenho um imposto, taxa e contribuição de melhoria. Lembrando que esses tudo são tributos. Então, tributo é mais amplo. O tributo vai pegar imposto, taxa e contribuição de melhoria, tá bom? Beleza, então vamos falar agora sobre os impostos. Quais são os impostos? Estou falando desse daqui. O imposto eu tenho o IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana. Ou seja, se eu tenho uma propriedade, um prédio, um terreno na área urbana da cidade, eu tenho que pagar o quê? IPTU ao município, tá? E se for na zona rural, olha, se for na zona rural, eu vou pagar a União, que é o ITR, tá? Eu não pago nada de IPTU, porque IPTU é só para a área urbana. Seja uma casa, um prédio, né? Enfim, um imóvel qualquer, tá? Seja até o terreno mesmo. Beleza. O ITBI. O ITBI também é bem interessante. É a transmissão intervivos. Aqui que está o pulo do gato. Intervivos, eu não vou entrar nos detalhes, porque são muitos detalhes aqui para explicar. Ou seja, se eu vender uma casa, né, minha para outra pessoa, eu vou pagar o ITBI. Por quê? A transmissão interviva a qualquer título, oneroso, por natureza, atenção física, de bens imóveis, tá? A transmissão de bens imóveis. Intervivos. Por que está escrito intervivos? Porque tem que estar vivo. O outro caso seria causa-morte, tá? Causa-morte seria, pessoal, o quê? Causa-morte seria herança, tá? E no caso de herança, é a transmissão de uma casa de uma pessoa que morreu, ou seja, herança para os filhos. Aí vai pagar ITCMD. Aí vai pagar o imposto estadual, não é o municipal. Então, em caso de herança, no caso de morte, no caso de herança, vai pagar o TCMD, que a banca diz que é municipal, mas de TCMD é estadual. Então não esqueça, ITCMD é o imposto estadual na transmissão de um imóvel de uma pessoa que morreu para os seus herdeiros, tá? ITBI é a transmissão intervivos, ou seja, de uma pessoa viva para outra. Então, se eu vender uma casa para você, nós, né, iremos ter que pagar o ITBI. Aí não precisa saber quem é quem, a não ser se você ler o Código Tributário para saber quem é né, quem vai pagar de fato. Beleza, então essa é a diferença. Então eu tenho o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade. Se eu sou proprietário de uma casa, eu vou pagar, ou de um terreno. Eu tenho o ITBI. Se eu vender uma casa, eu vou ter que pagar o ITBI, tá? Sobre o valor da casa, tá bom? Ao passar essa casa para o nome da pessoa. E ISS, que é o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Se eu presto um serviço no município, eu tenho que pagar. Então, na época, eu era taxista e eu pagava ISS para o município onde eu trabalhava. Por quê? Porque é um serviço, táxi é um serviço, então tem que pagar ISS, tá? Então, esses aqui são os impostos do município, tá bom? Não confundir ITBI com ITCMD, que é o caso da pessoa que morreu, a transferência de um imóvel da pessoa que morreu, que aí vai pagar um imposto estadual.
E TCMD é estadual, não é municipal. Municipal é IPTU, ITBI e ISS. Top? Então, isso aqui são os impostos. Tá? Mas eu tenho também as taxas. Tá? Quais são as taxas? As taxas, eu tenho a taxa do poder de polícia e a taxa pela utilização de serviço potencial público específico e divisível. Você tem que decorar isso aqui. Específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Vamos falar de taxa de poder polícia. Taxa de poder polícia é o seguinte: imagine você que tem um mercado, ou que tem um açougue. Você que tem um açougue, por exemplo. Você é obrigado a pagar uma taxa de fiscalização. Por quê? Porque você está exercendo você é dono, é proprietário de um comércio que tem que ter um fiscal ali para verificar se a carne está boa. E por isso você paga uma taxa, tá? Essa taxa é a taxa de polícia. Você, por exemplo, vai construir uma obra aí na sua cidade. Você tem que pagar, tem que tirar licença da obra. Eu vou falar, não, licença não, alvará. Isso tem a ver com taxa de polícia. O alvará, as taxas que você paga, é a taxa do poder de polícia. Você é obrigado a pagar. Tá? Às vezes é um fiscal de obra lá, verificar se tá tudo certinho. Isso é a taxa do poder de polícia que você paga, tá bom? Mas tem uma taxa de serviço, tá? A taxa de utilização efetiva ou potencial de serviço. Por exemplo, a taxa do lixo, né? A famosa taxa do lixo. Ou seja, eu pago por mês uma taxa, o IPTU, né? Quando eu vou pagar o IPTU uma vez só, uma taxa para a coleta de lixo, tá? Isso é importante também. Lembrando que tem que ser um serviço específico e divisível, tá? Ou seja, um serviço específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Por mais que eu nem use o caminhão do lixo lá, eu tenho que pagar, tá? É mais ou menos isso. Eu não vou entrar em detalhes aqui, pessoal, porque a gente vai começar a entrar muito no Código Tributário, e o Código Tributário é um mundo, né? E temos a taxa pode ser do poder de polícia ou taxa de serviço. A taxa de poder de polícia, eu comentei sobre o alvará, né, que você vai tirar aí para fazer uma obra, né? Uma licença, por exemplo. E o serviço, eu falei, o serviço do lixo, a coleta de lixo. E temos também a contribuição de melhoria, que muita gente não conhece. O que é isso, Alexandre? Pessoal, eu tenho uma casa, vamos supor que eu tenho uma casa na rua tal. Essa rua é cheia de buracos e tudo mais, o município nunca asfaltou, mas aí o município asfaltou, botou asfalto, ficou top, construiu uma praça perto, e aí o meu terreno que eu tinha lá, uma casa, um terreno, valorizou, cara. Antes valia 50 mil, agora vale 100 mil, tá? Pessoal, esse valor que foi acrescido ao meu patrimônio, o município ele pode cobrar. Não é comum? Não é comum. O município geralmente não cobra, mas ele pode, tá? E aí ele vai dividir o custo da obra com todas as casas que tiveram o benefício, e aí cada casa vai pagar uma parcela aí, tá bom? Então, contribuição de melhoria é isso. O município fez uma obra, essa obra valorizou o terreno que você tem, por exemplo, a casa que você tem. Sua casa valia 100 mil, agora está valendo 200 mil. E aí o município pode dividir com todo mundo que teve essa valorização para pagar essa contribuição de melhoria. Não é comum de fazer, porque você sabe também, né? O município quase não faz nada, e aí quando faz cobrar também, né? Já é precário. Cobrar também, vai fazer uma obra, vai cobrar, aí já é demais, né, pessoal? Mas existe, tá? Então, novamente, essas são as contribuições de melhoria. Novamente, os tributos municipais são os impostos, as taxas e a contribuição de melhoria. Eu não vou entrar em detalhe em outros, que tem mais um, né? Que seria a contribuição de iluminação pública, mas é outro detalhe, isso aqui é outro ponto, não é esse aqui que a gente está falando, tá? Novamente, temos os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Então, são esses três aqui que são os tributos municipais. Epa, tributos. Beleza? Então, pessoal, chegamos ao fim aqui dessa videoaula. Volta para mim aqui, beleza? Chegamos ao fim. Não esqueça de que as 100 questões de história de Japeri já estão prontas, tá? As 100 questões de história, que é o momento de propaganda, né? São focadas no edital, na história que o município deixou lá, que a banca deixou, na verdade, BAN. São comentados em PDF. Você vai ter um PDF comentado para baixar, questões e comentários, igual os slides. Lá eu mostro direitinho. Vai ter um PDF simulado, tá? Que é um PDF só com questões sem comentários para você praticar. Além disso, os slides da videoaula, que é o mapa mental, tá? É igual aqui. Igual aqui. Ou você pode também adquirir, volta para cá, cadê? Epa, vamos para lá, meu filho. Aqui. As 100 questões de legislação municipal, que são as questões aqui de lei orgânica, por exemplo. A mesma coisa, tudo focado no edital, mas especificamente em lei orgânica municipal.
tá? Claro, abordando o assunto de direito tributário também, da parte tributária municipal, tá bom? São comentados em PDF, as questões em slide, tá? A gente vai ter questões gratuitas aqui também. Tem PDF comentado, tem PDF simulado, e mais os brindes que são os slides da videoaula. Beleza? Então, que é esse slide aqui vai ficar disponível para você lá que adquiriu. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado pelo carinho. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Me siga lá no Instagram. E a gente vai para os nossos próximos vídeos aí de questões. A gente vai ter questões também aqui gratuitas no YouTube, tá bom? A gente vai fazer umas questõezinhas aí. Então, até o próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.